Olá, turmas, tudo bem? Bom dia para todos. As nossas aulas aí continuando, né? Na frente 1, nós vamos falar do módulo 28 sobre o lixo, tá? Por que a gente vai começar nessa palavra? Para os nossos seriados aqui de Minas, essas, né, da frente 1, esses são os módulos mais importantes. Por isso que eu deixei para trás aqueles dois outros módulos. E nós vamos agora, nessa frente 1, falar do módulo 28, que está aí na página de vocês, da página 64 de vocês. O lixo, né? Um assunto tão abordado nos vestibulares. Por quê? Porque o grande problema ambiental do mundo é justamente a destinação correta do lixo, né? Então vamos lá. O que é o lixo? Tá? Então, o lixo, né? Só para a gente começar, nós temos alguns tipos de lixos que estão descritos na apostila de vocês, e temos os órgãos ou as pessoas responsáveis pela destinação desses resíduos. Então, o lixo domiciliar, né, que a gente cria nosso resto de alimentos, embalagens, tá? O comercial, né? Acho que se cria em estabelecimentos comerciais, no estabelecimento público, né? Numa praça pública, tudo que é de ambiente público, nos postos de saúde, tá? Nas secretarias que envolve o setor público. Quem é o responsável pela sua destinação? É a prefeitura. Já no serviço de saúde hospitalar, né? Serviço de saúde, não saúde pública, tá? Serviço de saúde igual clínicas, né? Farmácias, drogarias, tá? As clínicas, os consultórios, tá? De dentistas, de médicos, tá? De veterinário também. Os hospitais, especialmente aqueles destinados, né? Que tem, às vezes até ação filantrópica, como o nosso aqui de Três Pontas, portos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários, industrial, agrícola e o entulho, né? Às vezes tem uma construção que a pessoa fez a construção, o entulho, né, gerado naquela construção. Quem é o responsável? O gerador, quem é responsável, quem está gerando aqueles resíduos é o responsável pelo seu destino, tá certo? Vamos lá, mas o que é um lixo? Então nós vimos, né, que tem da onde é criado, né, quem gera, da onde os vários tipos de lixos que são gerados hoje no nosso planeta Terra. Mas o que são lixos? Lixo é um conceito meio abstrato, porque às vezes o que pode ser lixo para um pode não ser para outros, né? O que é lixo para um às vezes é matéria-prima para outros, tá? Por isso que hoje fala-se tanto em reciclável, né? Nós temos aqui na nossa cidade mesmo, todos os dias da semana, né, nós temos o pessoal da reciclagem, tá? Que vai e passa, né, pede para separar, vai em cada bairro, tá? Cada dia da semana tem uns bairros que eles vão para pegar, né, o lixo reciclado que a população é instruída a separar, tá? Mas o lixo, né, são restos de atividades humanas considerados pelos geradores inúteis, indesejáveis ou descartáveis. O que não serve para o gerador, ele vai descartar. Ele é inútil, lá não vai servir. E isso para ele é um resíduo, é um lixo, tá? Né? E, igual eu falei para vocês, é um termo abstrato. O que é lixo para um, às vezes matéria-prima para outro, tá? Então vamos, o grande problema. Então, lixo. Então, quando ele é destinado de maneira incorreta, gera esse líquido que nós chamamos de chorume, tá? Esse líquido é um líquido que tem alto teor, uma mistura de matéria orgânica, e nessa matéria pode ter metais pesados, porque quando o lixo não é descartado no lugar certo, né? De pilhas e outros, né? Metais, tá? Pode ter corrente de composições metálicas e pilhas. Ele tem a umidade que pode resultar da própria degradação ali do lixo. Essa umidade ela pode vir da chuva, de líquidos de outros, né? De outras matérias que vão se misturando ali.
E qual que é o problema desse chorume, esse líquido, né, escuro e com um odor forte e fétido? Ele pode se infiltrar, né, e contaminar as águas subterrâneas. Então, o grande problema do chorume é isso aí, é contaminar as águas que a gente vai precisar, que a gente mais tarde vai precisar para estar consumindo, tá? Então, o que acontece? Então, né, viu-se a necessidade de, né, desde muito antes de catar, de ter esses lixos, ter um lugar apropriado, tá? Então, um dos primeiros locais que foram criados, né, é o lixão. Só que o que acontece com o lixão? O lixão, ele é numa área, não tem controle nenhum. Ali vão se jogando todos os lixos, né, gerados no município, e ele é de forma rústica, a céu aberto, sem qualquer tratamento. Então ali, aqui tem até na minha foto, fiz questão de colocar uma pessoa. Então ali pode ter catadores que vão lá, mexem naquele lixo e pode se contaminar, né, se infectar, tá? Ali tem animais, né, que podem pegar o livro e proliferar, intoxicar a região do pasto, os ratos, baratas, tá? Germes patológicos podem sair. Então o lixão hoje é considerado uma das piores formas de tratar o lixo em um município, né? Então o lixão é uma forma bem rústica, bem rudimentar de se tratar. Hoje, né, os municípios, eles estão tendo a consciência de que esse lixo precisa ser tratado, porque está se falando tanto mundialmente, tá? Então não pode ter esse lixão. Então, os países subdesenvolvidos ainda, grande maioria dos seus municípios ainda tratam, né, destinam esse lixo para esse local aberto totalmente inadequado, tá? Nós temos o aterro controlado. O aterro controlado é um pequeno, né, muito pouco tratamento do lixão, tá? O que acontece? Tem ali o terreno a céu aberto e vem, né, a prefeitura mesmo, ela joga um solo, terra em cima daquele lixão. Só que o que acontece? O terreno do lixão não é impermeável, então ali vai gerar o chorume e esse chorume pode vir e contaminar o lençol freático. Então, se tem um aterro, entre aspas, né, eu falo entre aspas, controlado porque não tem, né, a única coisa vai só jogar terra em cima, tá? Enterrar sem, né, fazer a devida separação, sem fazer a devida impermeabilização do solo, aonde está sendo lixão, só vai só aterrando sem impermeabilização nenhuma, sem tratamento, tá? Esse chorume, ele pode contaminar os lençóis freáticos, tá? Então, ele só mascara os resíduos, né? A única coisa, né, uma das vantagens é que evita que animais como pássaros, né, e outros se alimentem, porque como vai estar aterrado, vai estar mais difícil deles estar, né, se alimentando, mexendo naquele lixo. E mesmo o ser humano também, né, os catadores, infelizmente, às vezes a fonte de renda é no lixão, então o aterro pelo menos evita esse tipo de problema, mas ainda não trata da maneira correta. Aí vem o aterro sanitário, que é uma das melhores formas de se, né, tratar o lixão, né, de se destinar de maneira correta o lixo. O que é o aterro sanitário? O aterro sanitário, então eu vou ter um aterramento, só que o solo onde vai ser jogado aquele lixo, ele é impermeabilizado, tá? Então, o que acontece? Chorume, né? Então tem um lugar que o chorume ele não vai contaminar as águas subterrâneas, ele é coletado, né? Aqui tem até uma foto que eu achei, que mostra, né, o chorume sendo coletado, para não contaminar as águas, porque ele não vai vazar, então ele vai para o lugar onde ele é coletado. E tem, né, prefeituras que investem na transformação desse chorume em matéria-prima, tá? Então, se vocês quiserem procurar matéria sobre, né, a transformação do chorume em matéria-prima, vocês vão achar bastante coisas bem legais, tá? Mas o aterro sanitário em matéria de lixão é um dos melhores, né, formas de tratar o lixo, né, gerado por um município, tá bom? Qual que é o grande problema?
Um grande problema é que se ele não for, né, tratado antes, por exemplo, porque ali não faz a reciclagem, ali não recicla, ali joga todo o lixo e depois vai aterrando. O que acontece? Então o município ele tem que ter uma política boa para fazer a reciclagem, né, primeiro. Tem que ter uma política boa para não deixar materiais hospitalares chegarem até lá, porque materiais hospitalares, né, também o destino correto não é no aterro sanitário, tá? Então tem outros destinos, viu? E materiais de, né, resíduos perigosos, como os resíduos, né, da radiação, da radioatividade, resíduos nucleares, também não pode ser destinado ao aterro sanitário. Então, o aterro sanitário com lixo comum, sem esses lixos, é a forma mais correta, tá certo? E aí fala-se muito da usina de compostagem. O que é a usina de compostagem? Então, a matéria orgânica, o lixo orgânico, o que acontece? Ele é separado, né, e submetido a uma transformação que, né, visa a obtenção de um composto compacta, aquela matéria orgânica. Essa matéria orgânica serve para quê? Como adubo ou ração para animais. Então, né, essa matéria orgânica que no aterro sanitário seria aterrado, o que acontece? Ela vai para as usinas de compostagem e ali, né, transforma em um composto, por ser uma usina de compostagem, que pode servir como adubo. Mas como que ocorre essa compostagem? Então, ocorre um processo aeróbico em que atuam, né, os micro-organismos e vão decompor essa matéria. Então, deixa ali o processo da presença do gás oxigênio, tá? E eles vão decompor essa matéria. Aí nós temos que nesse processo a liberação de gás carbônico para a atmosfera. Ele deve ser controlado para evitar a presença de organismos patogênicos, metais e substâncias tóxicas. Então, essa usina de compostagem, né, ela tem que ser de uma maneira controlada. Então, né, separa-se apenas a matéria orgânica. Então, por isso, a importância de um projeto de reciclagem, de separação dos lixos que tem que começar nas residências. Se a residência ela começa a já fazer a sua, né, a separar os lixos que podem ir para a reciclagem e joga fora, não deixa ali para a prefeitura coletar apenas os resíduos orgânicos, a usina de compostagem funciona bem. Mas na usina de compostagem ela é tão bem estruturada que primeiro, né, os resíduos eles passam por, né, por um tabuleiro, tá? E ali tem as pessoas ali, os funcionários ali, eles vão separando, deixando apenas, tirando alguma coisa que passou, né, junto com a matéria orgânica, igual resto de metal, né, e outros materiais que não sejam de matéria orgânica, e aí essa matéria orgânica vai para, né, um equipamento que vai compostá-la, tá? Compostar a matéria orgânica. Essa matéria orgânica então é jogada, né, e vai formando, né, adubos, tá? E outros fins, certo? A incineração. Então, havia, né, algum tempo também que teve municípios que tratavam o seu lixo, né, ao invés de colocar no lixão a céu aberto, fazia incineração. O que é incineração? Queimava aqueles lixos. Só que o que acontecia? Emissão de vapores tóxicos, porque nós vimos aí, vocês têm até aí na apostila de vocês, 2 compostos, né, provenientes da queima incompleta da matéria orgânica, que emite esses 2 compostos aí, ó, né, as dioxinas e os furanos. São compostos cancerígenos. Então, eles verificaram que a queima, né, além, né, de emitir gases, né, tóxicos, ainda emitia esses 2 compostos, tá, super tóxicos para o ser humano. Então, a incineração, né, também não foi bem vista devido a esse fator, tá? Vamos lá, né?
E aí, o que que acontece na química do aterro? Então, no aterro, então quando eu tenho, né, eu tenho a degradação aeróbia, né, quando eu tenho presença de oxigênio. Então, o que acontece? A matéria orgânica, né, que aqui é representada pelo carboidrato, na presença de oxigênio, ela é reduzida, ela sofre, né, oxidação em quê? Transformando em gás carbônico. Então, ocorre a emissão de gás carbônico e água, mais energia para, né, para o meio ambiente, tá? Então, essa é a degradação anaeróbica. Na degradação anaeróbica, ou seja, com bactérias, né, factoativas e anaeróbicas, sem a presença do oxigênio, quem que ela produz? O gás metano, tá? Então, né, igual nós já falamos lá do biodigestor, do biogás, é essa degradação anaeróbica que produz esse gás aqui, que é um excelente combustível, tá? Ele ajuda na produção de energia elétrica. Então, quando se tem, né, um projeto bem elaborado, né, dentro de usinas de compostagens, por exemplo, ou dentro de um aterro sanitário, eu ainda posso, né, reaproveitar esse gás para formar energia elétrica. Vocês têm uma base no Japão, algumas cidades, né, adotaram esse tipo de de projeto para destinar o seu lixo, e o lixo, né, eles colocaram lá, fizeram na forma de um biodigestor e aproveitaram esse gás metano para transformar em energia elétrica, que conseguiu abastecer, né, um bairro inteiro. Quando eu vi essa reportagem, tá? Hoje, então, eles viram, né, que tiraram, né, de um grande problema que é os resíduos, né, eles conseguiram dar o destino correto e ainda aproveitar para transformar em energia elétrica, que também é outro fator tão comentado, tão cobiçado pela humanidade, não é? Nos tempos de hoje, até que é uma forma de obter formas de energia limpa, tá? E mais rentáveis, certo? E aí, né, nós temos o programa R3, então tudo isso nós falamos dos resíduos, se tem, né, governos que prestam atenção nesse programa do R3, tudo flui para o melhor, tá? Tudo